tudo bem? O que tem para hoje? Olha, é um assunto que virou moda. Aliás, é uma febre nos consultórios. Estou falando de harmonização facial e para falar sobre esse assunto estou aqui com meu querido Dr. João Paulo Blini, ele que é cirurgião dentista especializado em harmonização facial, biomédico esteta. Muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, doutor? Obrigado, que é isso. Obrigada, eu que agradeço viu? você estar aqui com a gente. Ele que cuida também do meu rosto. Vamos cuidar mais, né? Vamos entrar agora com mais procedimentos, Com né? certeza. E depois a gente mostra aqui no programa também, no canal. Sim, fica para legal. Mostrar a evolução, né? A evolução e o que esse mundo, né, da estética, o que proporciona pra gente. Sim. Né? Esses benefícios todos. Lógico, tem que se cuidar, né? Principalmente nós mulheres que passamos dos 30 anos. Homens também se cuidam, viu? Estão se cuidando Estão muito, se cuidando né, bastante. Dr. João? Estão. É impressionante. Que bom, né? Eu bom. acho muito válido eles se cuidarem, ter todo esse apego, né? Pela imagem também. Sim, é né? importante. Eu também acho. E hoje o assunto é harmonização facial. Aliás, já quero perguntar para você. Qual a diferença entre harmonização facial e harmonização orofacial, doutor? Bom, vamos responder rapidamente. Primeiro que ambos cuidam da face, obviamente, né? Por isso que é uma harmonização, deixar a face totalmente harmônica. A diferença principal do só facial para o orofacial é em relação ao envolvimento da cavidade bucal. Tá? E aí, lógico, quem realiza a harmonização orofacial é uma exclusividade odontológica, tá? Então são cirurgiões dentistas, eles que acabam trabalhando com lentes de contato, que está super em alta. Sim, tá? é verdade. Procedimentos de remodelação dentária, né? Antigamente se usava somente aqueles aparelhos grandes, metálicos, hoje já se trabalha com aparelhos estéticos para ortodontia. Então isso já envolve a parte oro, tá? Cavidade bucal. Os outros profissionais, eles estão focados exclusivamente na área facial, sem atividades práticas dentro da boca, tá? E quem são esses profissionais que podem estar fazendo a harmonização facial? Certo, doutor? vamos lá. A medicina, né? Principalmente feito por dermatologistas e cirurgiões plásticos. Obviamente existem outros especialistas da área médica que acabam realmente buscando esse segmento de estética, mas enfim, os médicos, os biomédicos estetas, desde 2002 tem uma resolução já muito bem descrita que ampara esse profissional biomédico a estar atuando de uma forma legal, tá? Com a parte da harmonização, não só a harmonização facial, com toda a parte da estética corporal também. Tá bom? O cirurgião dentista, que tem a sua resolução de 2014, que em 2016 ele entrou com essa exclusividade para ele também na área da harmonização. Da harmonização que hoje, né? Olha, vai ter uma novidade, em fevereiro agora, criou-se a especialidade em harmonização facial para o cirurgião dentista. Então, o Conselho Federal de Odontologia, ele regulamenta e ele agora reconhece esse segmento para a própria odontologia, porque até então não tinha ainda uma resolução descrita, entrou em fevereiro agora. Legal, então bacana. Todos os cirurgiões dentistas que fazem a prática, eles obrigatoriamente têm que ser especialistas, assim como os biomédicos, não podemos deixar de fora os farmacêuticos, tá? Os farmacêuticos estetas, também é uma outra especialidade. Eles precisam fazer essa especialização, assim como o biomédico, para estar trabalhando de uma forma legal. E existe também os enfermeiros. Porém, tem uma ressalva, né? A enfermagem existe a pós-graduação, existe o enfermeiro esteta, tá? Olha, eu não sabia disso. Existe. Uau. Só que em setembro do ano passado, com pedido, com uma proibitiva, tá? Para que o enfermeiro ele possa atuar nessa área. E até então, infelizmente, eles ainda não estão com essa resolução aprovada. Tomara, Deus, que consigam, né? Sim. Afinal de contas, a questão é o profissional, né? A dedicação, o profissionalismo, né? A seriedade daquela pessoa, né? Como profissional. É uma pergunta feita muito para mim, principalmente na faculdade na qual eu coordeno, né? Sim. Eles perguntam muito para mim assim, qual é o profissional mais capacitado, né? Eu falo a verdade assim, como você acabou de citar, né? Eu conheço excelentes biomédicos estetas, eu conheço excelentes cirurgiões dentistas, excelentes médicos que atuam nesse segmento e excelentes enfermeiros que eu já tinha um respaldo aí de um bom trabalho. Então, lógico, não tem aquela profissão primordial. Na verdade, existem profissionais
que se destacam na área, então Muito todos bom. estão habilitados para trabalharem com isso. Tá? É isso aí, é a questão do profissionalismo, quer dizer, você vê, né? Estamos falando sobre harmonização facial, mas como é importante a gente saber esse lado também, Sim, né, doutor João? lógico. E aí eu pergunto para você, o que entra dentro da harmonização facial? Entra botox? Entra fios? Entra, não sei, o que entra dentro? Vamos lá, tá? Eu falo brincando, mas é de uma maneira séria que a harmonização facial ela inicia com uma limpeza de pele para muito simples, Olha, né? que legal. Porque quando você faz a aplicação de uma toxina botulínica, né? Nome comercial por muitos é o Botox, que é da Allergan, né? Deixar claro que é a marca registrada da Allergan, Isso. mas é uma toxina botulínica que tem diferentes outros tipos de toxinas, né? Outras marcas, mas para você fazer uma aplicação de uma toxina botulínica, fazer um preenchimento, né, com ácido hialurônico, está super na moda, vou falar até logo mais sobre isso, mas tem que começar com uma limpeza de pele. Tem que cuidar, né? A gente fala brincando, na construção civil, primeiro você prepara o terreno, você prepara o alicerce e depois você levanta a casa. É verdade. Então começa ali, em relação a isso, começa com uma limpeza de pele bem feita. Essa época agora do inverno se faz muito peeling, isso é perfeito para estar... Agora é ideal, né? Agora é ideal essa época. Bioestimuladores de colágeno, Skin Buster é uma técnica usada também para harmonização. O que seria isso? É um ácido hialurônico, tá? Só que assim, só para vocês entenderem, né? Os preenchedores, ele lembra muito um gel. Existe um gel mais denso e um gel mais aquoso, mais molinho. Tá. E o Skin Buster é um ácido hialurônico que ele é aquoso demais. Parece água, parece um líquido, parece um soro. Tá. Só que ele ajuda no processo de bioestimulação. Então, fazendo um Skin Buster, fazendo laser, enfim, carboxterapia, olha quanta coisa para depois você pensar em fazer o que faz parte da harmonização, que é toxina botulínica, né, o Botox, comercialmente falando, Sim. os ácidos como ácido hialurônico, muito hoje utilizado para fazer definições daquilo que com o passar dos 30, infelizmente 35 anos, né, começa a ter, nós temos reabsorções ósseas na face principalmente, que a gente tem pouco músculo inserido, diferentemente do que um bíceps, um tríceps, que é uma musculatura mais branda. Então na face a musculatura é mais fininha, é menor, tá? Então fica mais visível essa perda de óssea devido a essa reabsorção. Um efeito chamado de elastose, o que é isso? Nós temos um grupo de células que produzem colágeno, que produz um sistema elástico para a nossa pele. E aí, conforme vai passando os anos, eles vão deixando de produzir de uma maneira rápida, essa reposição rápida. E aí, obviamente, começa a ter um efeito de queda, um efeito de pitose, né, que é chamado, tá? Então, essa elastose toda, né, essa perda de elasticidade, fica muito visível para a face, tá? Então, fazendo bioestimuladores, hoje está muito em alta na harmonização. Não só você adicionar um preenchimento, tá? Mas você bioestimula a célula a voltar a produzir de uma maneira não igual, que infelizmente não tem como, mas você está acordando ela um pouco. Então a gente fala de Skin Buster, um ácido polilático, existe um outro bioestimulador hoje muito em alta, que é o hidróxido de cálcio, tá? Vendido como Radiesse, Elancê, tá? E os próprios fios de PDO, polidioxanona, tá? Então o fio de PDO, o P, né, é o do polilático e ele bioestimula também, tá? Fazendo com que as nossas células, chamadas de fibroblastos, volte a produzir novamente com uma maior intensidade todo esse colágeno, principalmente, que se perdeu conforme a gente vai envelhecendo, tá? Então quer dizer que a minha próxima pergunta seria essa: a partir de que idade? Certo. Eu vejo assim, a harmonização facial, ela é para prevenir ou para ela já rejuvenescer a pessoa? Vamos lá, tem ela de forma preventiva, inclusive o próprio Botox preventivo. Sim, que se usa muito, né, para retardar aí uma cirurgia plástica, né? Sim. Ninguém quer hoje assim cair num lifting facial, que é a parte plástica, porque ela é muito invasiva. Não que seja errado, quem faz, você que já fez, está assistindo, não se sinta mal. Mas ela é muito invasiva, né? Muita gente quer correr, quer evitar. Então, é uma cirurgia, né, doutor? Sim. Então, com a harmonização hoje, né, além de bioestimular tudo isso, a gente trabalha com o quê? Com esse aumento. Primeiro, toxina botulínica, né?
paralisando ali, relaxando a musculatura, tirando aquelas marcas de expressões. Ela desde, você fez uma pergunta de faixa etária, muitas vezes um pouco antes dos 30 anos, até de uma maneira preventiva. Sim. E depois, obviamente, dos 35 anos, começa a mostrar muita marca de expressão, a toxina botulínica ela é fundamental para devolver esse aspecto de mais jovem, né? Tá. Essa jovialidade. E entra também os preenchedores, que são os queridinhos, o ácido hialurônico. E aí existe todo um protocolo feito, né? Tá. Bacana isso, até desenvolvido por um médico brasileiro, Maurício de Maio. Olha que legal. Ele é conhecido como MD Codes, tá? O que é o MD Codes, né? São pontos para se preencher. Então nós temos ali 8 pontos chaves, né? Conhecidos como os 8 points, né? Para dar um aspecto do quê? De inverter esse triângulo. Por quê? Se você parar para pensar na nossa face, é até difícil agora gesticular, mas quando nós éramos extremamente jovens, nós tínhamos uma impressão do que um triângulo na qual o ápice está para baixo do triângulo e a base está para cima. Conforme a gente envelhece, vai tendo as quedas, né? O pessoal fala até um termo que eu acho ruim, mas enfim, que é bochecha de bulldog. Então começa a cair aqui e o triângulo, o que ele faz? Ele muda, ele fica com a característica da base embaixo e o ápice para cima. Então, o que é harmonização facial? Eu falo brincando, é inverter esse triângulo de novo. Tá. Então a gente coloca preenchedores em região das maçãs, que é o malar. A gente volta a aumentar um pouquinho a região do mento, que é o queixo, marcando mais a região da mandíbula, tá? Olheiras, fazemos preenchimento em olheiras, o lábio fica maravilhoso, ele hidrata, né? Lembrando que o ácido hialurônico, ele consegue fazer uma captura maior de molécula de água, então ele deixa sempre onde você aplica mais hidratado. O suco nasogeniano, popularmente conhecido como bigode chinês. Sim. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai aumentando, e aí do bigode chinês ele passa a ser uma marionete, tá? Que esse é o nome. Mas o nome usado é esse. Tá? Então percebe que tem aí todo um conceito aí, né, da questão da... Infelizmente, o tempo passa para todos nós, né? E que bom que tem essa questão da harmonização, um dos fatores aí que a medicina, principalmente estética, pode estar utilizando. Para a gente finalizar, doutor João, esse resultado da harmonização é visto imediatamente ou é depois de um tempo, é a longo prazo? E já sigo com uma outra pergunta. Precisa-se de retoques? Vamos lá. Teoricamente não deveria ser de imediato. Tem muita gente que busca resultado para ontem. Tipo assim, eu quero fazer, eu já saio, né? Aí exagera, né? Acaba fazendo de repente, porque é tudo uma quantidade, né? Um ácido hialurônico é uma seringa, ele é vendido em seringa e quantidades de seringa. Quanto mais, maior a concentração de ácido hialurônico, né? Na estética a gente fala muito que o menos é mais, então é isso que eu ia falar. Para tomar um pouco de cuidado. O que é ideal? Usar preenchimento, de repente marca depois de 14 a 28 dias, que é o final do processo realmente inflamatório, né, onde começa a sintetizar mais colágeno. Veja a necessidade de reaplicação, de mais em relação à quantidade de seringas, tem que ir aos poucos. Então, teoricamente, é um tratamento, né? Um resultado legal, a gente fala assim que é mais ou menos em uns 3 meses, tá? Para você bioestimular tudo isso, como eu já citei. Então você vai primeiro bioestimular o pico, né, de sintetização de colágeno, em média de 90 a 120 dias, então eu já estou falando de 3 a 4 meses. Então é um tratamento, lógico. A toxina botulínica não. A toxina botulínica em 12 dias ela já relaxou o que tinha que relaxar de musculatura, deu o seu resultado e aí sim volta-se como de praxe fazer um retoque. Tá? Mas o ácido hialurônico não. O ácido hialurônico é sempre mais. A gente fala até brincando o seguinte: nunca dê um espelho na mão da paciente durante a aplicação. Por quê? Porque ela vai falar, põe um pouco mais aqui, um pouco mais aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E lógico, na hora gera edema, fica inchado, então dá a impressão às vezes que um lado está um pouquinho maior do que o outro, mas é um edema. Então nunca dê um espelho. Essa é a dica. Só depois. Essa é a dica para os outros colegas profissionais. Nunca dê um espelho na mão da paciente durante um preenchimento, tá? É verdade. Obrigada, doutor João. Imagina, que isso. Obrigada, eu agradeço de vocês. Coração, Deus abençoe. Teremos outras pautas, outros assuntos, né, para conversar com você. Então fiquem ligadinhos aí no nosso canal, lembre-se, se inscrevam, dê o seu likezinho, né, doutor? Importante demais. E sabe esse sininho aí, ó?
toca nele, tá? Para você receber as novidades, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Até mais, tchau, tchau.